Salve, galera. É hoje. Fluminense e Mirassol. Mirassol e Fluminense se enfrentam logo mais à noite. Jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, né, mano? Rodada atrasada por causa do Fluminense ter jogado o Mundial de Clubes, né, rapaziada? E aqui nesse vídeo eu trago pra vocês, nesse vídeo pré-jogo, tudo que você precisa saber sobre o grande embate, grande duelo entre Fluminense e o Mirassol que se enfrentam hoje, né, rapaziada? Vamos ver. Aí eu vou falar sobre escalações, sobre o time, sobre aonde vai passar a transmissão. E é um duelo decisivo. Você concorda comigo? Comenta aqui pra mim. Galera, é um confronto que o Zubeldia vai ter que mostrar trabalho. Porque o Mirassol é uma excelente equipe. E precisamos, até mesmo por causa da classificação, né? Que o Mirassol tá em sexto e a gente tá em sétimo. E tem uma diferença boa aí na tabela de classificação do Fluminense pro Mirassol. Que hoje está em 5 pontos, pode ou cair para 2, ou permanecer em 5 pontos de diferença, se caso empatarem, cair para 2 se caso o Fluminense vencer, e pode aumentar para 8 se o Mirassol ganhar, né, mano? A diferença boa, né? E com a vitória o Mirassol vai para a quarta colocação, porque ele tem os mesmos 43 pontos que Bahia e Botafogo, e perde no critério de desempate, que é o primeiro critério, com o número de vitórias. Segundo, né, que o primeiro é o pontos. Número de pontos corridos. Mirassol que vem aí. Jogo válido por mais uma rodada do Brasileirão, mano. Esse jogo atrasado. Cara, e eu venho falar pra vocês o seguinte. Vamos falar sobre as escalações. Fluminense com algumas dúvidas, mas vamos lá. Jogo atrasado da 13ª rodada do Brasileirão, né? Por causa da questão do Mundial. O Mirassol chega com uma sequência de 3 jogos sem vitória. Depois de perder para o Atlético Mineiro e empatar com o Bragantino, o Leão sofreu a derrota mais dura nesse Brasileirão. Tomou um 3-0 do Corinthians, mano. Todo mundo achou inesperado, né, mano? Tomar 3-0 do Corinthians. Nem o Corinthians não tava pra isso tudo, pra essa bala toda, mas Mirassol também vendo por mais que tava de 2 jogos sem vencer, agora chega a 3. É uma excelente equipe, né? No jogo na Neoquímica Arena. O time amarelo e verde que está muito perto da meta dos 45 pontos. Soma 43 pontos e ocupa 3 pontos e ocupa a 6ª colocação na tabela, ou seja, a meta dos 45 é para não ser rebaixado. O Mirassol não vai ser rebaixado. Já tem 43 pontos, né? 45 é que salva. O Fluminense vive o bom momento dele, a chegada de Zubeldia para assumir o posto de treinador. O argentino, com o argentino são 3 jogos, né, mano? E um empate, né, mano? 3 jogos, 2 vitórias e um empate. O clube trata a partida no Maião, que é o estádio do Mirassol, como crucial para as pretensões no Brasileirão. Mano, jogo atrasado, ainda vai ter contra o Ceará no final do mês. Mas, cara, é importante, primordial o Fluminense vencer esse jogo aí. O jogo tem transmissão exclusiva do Premiere, não vai passar em nenhum outro lugar no YouTube, nem na Globo, nada. A Globo quer saber só de Odete Roitman, mano, quer saber de Vale Tudo da novela. E o GE vai trazer em questão de transmissão em tempo real, né, mano, que é só mesmo... daquele jeito que você já sabe que o GE sempre trouxe transmissão e sempre traz, né, mano? Vamos falar sobre a escalação agora com o Mirassol do técnico Rafael Ganais. Fará no mínimo 2 mudanças na escalação. Titulares na rodada passada, Lucas Ramon e José Aldo cumprem suspensão pelo 3º cartão amarelo. Daniel Borges assume a vaga na lateral direita, enquanto Neto Moura retorna de suspensão e volta a ser volante titular. Poupado contra o Corinthians, o meia Gabriel, ex-Flamengo, ex-Vitória, deve retomar o seu lugar nos 11 iniciais, substituindo o Guilherme Marques. A provável escalação, né, mano, no campinho da equipe do Mirassol é Walter no gol. A zaga com João Vitor, James, Reinaldo, né, mano, King Naldo e Daniel Borges. Fluminense toma muito gol do King Naldo, né, mano? Com o Grêmio no passado também tomou. Meio campo com Neto Moura, Danielzinho, Gabriel. Ataque com Negueba, Carlos Eduardo e o Christian de centroavante. Quem está fora é o Lucas Ramon José Aldo, como eu disse anteriormente, suspenso. Edson Carioca está lesionado e o PH em transição. Pendurado está Daniel Borges, Alex Muralho, goleiro reserva, Negueba, Christian, Gabriel, Walter, James, Iago Felipe, ex-Fluminense, né, mano? E Reinaldo. Por sua vez, o técnico Luiz Zubeldia, do nosso Flusão, tem um desfalque certo, que é o Serna, que tá defendendo a seleção colombiana na data FIFA. Né, mano? E o Keno deve ser o titular, né, mano? Porque ele entrou no lugar dele, né? Após se destacar e fazer o gol no último sábado. Provável escalação do Fluminense.
Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e Renier, Martinelli, Hércules e Acosta, Canóbio, Keno. Uma dúvida que a gente fala, modo de dizer, né? Mas o treinador já sabe, é entre Germancano e John Kennedy. Germancano ficou de fora da última partida, né? Durante o treinamento ali, sentiu um dia antes umas dores ali, aí foi poupado do jogo contra o Atlético Mineiro. E o John Kennedy, que foi titular naquela partida e conseguiu ali jogar bem, né, mano? Finalizar, participou do primeiro gol, participou do segundo gol, né? E aquela movimentação do John Kennedy, ele saiu até muito bem, né? Então essa é a dúvida aí. Eu acho que ele vai de Germancano. Quem está fora é o Ganso e Nonato por lesão. O Serna convocado na seleção colombiana, como eu disse. Pendurado está Bernal, Lima, Lúcia Acosta, Ganso, Ignácio e Thiago Santos. A arbitragem fica por conta do Rodrigo José Pereira de Lima, do Pernambuco. O assistente 1 é o Nailton Júnior de Souza Oliveira, do Ceará. E o assistente 2 é o Francisco Chaves Bezerra Júnior, do Pernambuco. O quarto árbitro é o Jefferson Ferreira de Moraes. E o VAR é o Caio Max Augusto Vieira, ambos de Goiânia. Apitam o jogo entre Mirassol e Fluminense. A bola rola hoje às 9 horas no Maião, no estádio do Mirassol, rapaziada. Galera, o Fluminense não pode dar mole diante do Mirassol. Também, galera, eu quero ler essa matéria com vocês, a matéria do GE aí, atualizada, meio-dia 2, né, mano? No momento que eu gravo esse vídeo, já são, deixa eu olhar o horário aqui, 4h20 da tarde. E trazendo essa informação aí, né, mano? Que o Fluminense tenta melhorar aproveitamento contra o G6 em duelo diante do Mirassol hoje, né, mano? A equipe paulista é a única que o Tricolor ainda não enfrentou, né? E só tem uma vitória em 6 jogos contra os outros 5. Ou seja, aproveitamento horrível do Fluminense, né? O jogo hoje, 9 horas, fala só. É crucial para a pretensão do Fluminense em busca da vaga na Libertadores. Para isso, precisará de algo que pouco conseguiu durante esse período, né, mano? Que foi vencer os times do G6. O time do interior de São Paulo é o único dos adversários que hoje ocupa a zona da vaga para a Libertadores que o Tricolor ainda não enfrentou. Contra os outros 5 foram 6 empates, 4 derrotas. Em 6 partidas, foram 4 derrotas, 1 empate e apenas 1 vitória. A única vez que somou 3 pontos foi também no último confronto contra o G6, o clássico contra o Botafogo no Maracanã, vencido por 2-0 na estreia de Zubeldia. Ou seja, dos ditos jogos de 6 pontos, o Fluminense tem aproveitamento de 22,2%, menos da metade dos 50% que tem no campeonato. Cara, é complicado, rapaziada, porque tá muito abaixo o aproveitamento do Fluminense diante desses times, cara. E o jogo é longe, é fora de casa. Se fosse falar antes do Campeonato Brasileiro, o Fluminense vai vencer o Mirassol. Se fosse falar como o Fluminense voltou após o Mundial, caraca, mano, vai ser doideira. E hoje a gente tá aquela interrogação, literalmente, se o Fluminense vai fazer o bom papel ou não. Esperamos assim que faça, né? Aqui tá, ó, 2-0 no Botafogo, perdeu pro Botafogo no primeiro turno, né, mano? Tomou 2-0 do Cruzeiro em casa, perdeu 1-0 pro Flamengo, perdeu 2-1 pro Palmeiras, empatou 3-3 com o Bahia e venceu o Botafogo já no segundo turno por 2-0 aí, né? Segundo o cálculo do GE, a matéria segue aqui narrando, o Fluminense hoje tem 36,54% de conquistar uma vaga na próxima Libertadores. Uma vitória nessa quarta-feira, no entanto, deve aumentar consideravelmente essa possibilidade. Até porque, como eu disse, 43 pontos tem o Mirassol e 38 tem o Fluminense. O Fluminense vencendo, diminui essa diferença para 2 pontos e entra de vez, assim, ó, os 2 pés na porta, brigando por vaga na Libertadores da América, né, mano? Os comandados do Zubeldia chegaria a 41 pontos somados, diminuindo a diferença para o próprio Mirassol, atual 6 colocado, para 2 pontos. O clube ainda teria um jogo a menos, que acontece no dia 29 de outubro, contra o Ceará no Maracanã. A equipe passa a depender apenas de si para se colocar na zona de classificação. Levando em consideração a média dos últimos 5 campeonatos brasileiros, um time precisa de cerca de 59 pontos para se colocar no G6 e 65 para se colocar no G4. Para chegar a esse número, o Fluminense precisa de 7 e 9 vitórias, de 7 a 9 vitórias nas 13 partidas que restam, respectivamente. Mano, números, diria eu, altos aí, mas não impossível de ser alcançado desde que o time tenha foco, entra com garra e disposição.
E é isso que eu espero do Fluminense hoje diante do Mirassol. E você, galera, o que você pensa? Seu palpite para esse jogo, Mirassol e Fluminense. Meu palpite aqui é 2-1 Fluminense, 3-2 Fluminense. Meu palpite é 3-2 Fluminense. E o seu? Deixa aqui para mim nos comentários. Se é canal é Linho Tricolor, qualquer momento eu volto com mais notícias e informação para vocês. Vitória, Fluminense! Vamos que vamos. Tá na hora, Flusão.